Aleluia. Já pega a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é de número 7. Bom dia também a você que está em casa, que essa paz que excede todo entendimento humano adentre a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Lucas no capítulo de número 7. O versículo é a partir do 11. Lucas capítulo de número 7. O título, a epígrafe na Bíblia que eu tenho está assim: a ressurreição do filho de uma viúva. Versículo 11 diz assim: pouco depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não, somente até aí. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia, Pai. Senhor, estamos, ó Pai amado, na Tua presença, e isso é maravilhoso, Deus. Podemos Te adorar, ó Pai amado, na entrega da nossa oferta, do nosso dízimo. Podemos Te adorar, ó Pai amado, cantando louvores ao Senhor. Mas agora, Senhor Deus amado, a nossa adoração será dada, ó Pai amado, na atenção, Deus, da Tua palavra. Senhor, que o Senhor use, ó Pai amado, a mim somente como um vaso, Senhor, como um canal. E que essa palavra alcance, Deus amado, tantos quanto o Senhor a enviou, para que produza o resultado para a qual o Senhor a enviou. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Hoje, como Dia das Mães, já quero parabenizar a todas as mães, as que estão presentes, você que está em casa também, que é mamãe. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? E eu fiquei refletindo essa semana em qual palavra que nós poderíamos falar. É certo que o Dia das Mães, mas como o culto é público, nós não podemos centralizar somente nas mães, mas sim em toda a igreja. E quando eu me questionava, aleluias, eu me deparei com esse texto nesta madrugada, e refletindo acerca dele, nós vamos ver que o Lucas, de todos os evangelistas, dos 4 evangelhos, Lucas é o que mais detalhista. E somente em Lucas nós vamos encontrar esta passagem. E a passagem ela tem um início dizendo assim: pouco depois. Então, pouco depois de um certo acontecimento, Jesus decidiu ir para uma cidade, uma vila, um lugar pequeno chamado Naim. E a Bíblia fala que ele vai e não vai sozinho, uma multidão o seguia, porque assim sempre é feito. Quando Jesus andava, sempre uma multidão o seguia. Na Manhã com Deus nós até fomos ministrados, onde o irmão que esteve ministrando aqui chamou a atenção de que geralmente quando a Bíblia fala de multidão, fala daquelas pessoas que mais estavam ali para interferir ou atrapalhar do que propriamente para conhecer o Senhor. Tanto é que nem todos que se achegaram até Jesus foram por ele alcançados. Teve enfermos que estiveram e permaneceram enfermos, porque muito mais do que estar com ele, é qual o propósito que está te levando para estar com ele. Muito mais do que o que você faz. Porque para Deus é importante o que você faz. Você acha que sim ou que não? Sim, é importante o que você faz. Mas ainda existe algo que é mais importante daquilo que você faz. Sabe o que é? Qual o motivo que te leva a fazer? Porque tem muitas pessoas que fazem para o Senhor, mas fazem com o propósito de querer ser visto. Tem muitas pessoas que fazem para o Senhor, Marcos, mas fazem com o propósito de ser reconhecido. Mas a grande realidade é que o Senhor, Ele olha as nossas ações, mas o que Ele contempla é qual o motivo, qual a motivação.
que está levando eu ou você a fazer aquilo que nós dispomos a fazer ao Senhor, ou então ao nosso irmão, ou à nossa família. E aqui nós nos deparamos numa situação atípica, onde dois grupos de pessoas, a Bíblia fala que uma multidão seguia Jesus, e ele estava entrando, ele estava na realidade para entrar na cidade, ele se aproximou do portão. E preste atenção que nada na Bíblia está por acaso, tudo tem um propósito. Quando fala que Jesus, ele está aproximando do portão, fala que ele, ao se aproximar, já estava saindo uma outra, e a Bíblia fala que uma grande multidão, e essa multidão seguia uma mãe que Lucas, como é detalhista, não se preocupou em dar o nome a ela, mas ele se preocupou em informar alguns fatos que ocorreram neste encontro. Dois grupos de pessoas estavam caminhando, mas a Bíblia fala que Jesus teve compaixão, e a compaixão de Jesus foi quando ele viu, ele sentiu a dor daquela mulher. A maioria das vezes dos encontros, você vê as pessoas chegando até Jesus. O cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, e muitas situações, mas entre algumas poucas, essa se destaca. Não é a mulher que enxerga Jesus, não é a mulher que vai até Jesus, mas é Jesus que a enxerga, e quando ele a contempla, ele contempla não só o exterior, porque o exterior era uma mulher abatida, era uma mãe chorando, sofrendo, tinha as carpideiras. O que é isso? Aquelas pessoas que eram contratadas para chorar, porque se naquele tempo tivesse um velório, que não tivesse pessoas, isso não era bom, não passava uma boa impressão. Então tinha aquele grupo de pessoas que estavam com aquela mulher, mas ganhando no sofrimento dela. Pessoas que estavam ali não para compadecer e para compartilhar, mas recebendo e desfrutando de um benefício pelo sofrimento dela. Mas isso era natural naquele tempo. Ei, isso é natural também nos dias de hoje. E infelizmente, em momentos difíceis que nós passamos, terão outras pessoas que estarão se beneficiando, ou então trabalham e recebem por prestar esse auxílio. Isso não é agradável às vezes, mas é normal. Mas a grande questão é, esses que prestam, eles prestam com um propósito, pelo salário, porque eles dependem para levar fundamento para a família. E aqueles que às vezes estão ao nosso lado, dizendo que é o nosso amigo, mas na realidade só está desfrutando e também está curtindo, às vezes até chora ao seu lado, mas depois está fazendo festa do sofrimento que você está tendo. É uma realidade, e nós não podemos apagar isso. Mas então aqui, quando existe esse aqui, um milagre, ele se manifesta. Jesus, quando ele chega perto, ele toca no esquife, ele quebra protocolos. Ei, Jesus é um homem que esteve nessa terra para quebrar protocolos, não para descumprir leis, porque as leis que são estabelecidas por Deus, foram todas elas cumpridas em Jesus. Agora, preceitos, conceitos, protocolos que os homens colocam, esse ele veio quebrar, porque ele queria que as pessoas entendessem o motivo que foi inspirado todos aqueles ensinamentos que veio através de Moisés e de todos os profetas. E para nós não é diferente. Nós precisamos compreender não só o que eu faço, mas por que eu faço? Porque eu sou crente, mas por quê? Precisamos nos questionar, por que eu sou crente? Porque a minha mãe me ensinou assim. Pastor, eu não conheço outra coisa. Eu nasci num lar que a minha mãe era crente e a minha avó era crente, então eu não tive. Então, mas agora chegou o momento de você se questionar, mas por que você faz o que você faz? Qual o motivo? Porque você só foi instruído, porque hoje você entendeu a importância de, como nós cantamos aqui, ter esse relacionamento com Deus. Se for necessário, fala: Senhor, não me leva mais fundo, Pai, porque eu posso enxergar que as ondas cresçam, mas se eu entender que o Senhor está comigo, eu não vou temer tamanho de onda, eu não vou temer circunstâncias ou situação, porque quando eu conheço ao Deus, aquele que eu sirvo, eu fico tranquilo, mesmo em meio a adversidades. Esta mulher, esta mãe, estava sofrendo,
sofrendo porque ela estava passando por uma situação que ali era muito mais do que perder um filho. Ali ela não estava perdendo somente um filho, ali ela estava perdendo a sua história, ou a possibilidade da história da sua família. Naquele momento estava sendo colocado um ponto final. Porque se você não sabe, naquela cultura da época, a mulher ela não tinha muito posicionamento. E quando tinha um marido, era através do marido que ela recebia o sustento. E era através do marido e do relacionamento de família que uma história seria escrita. Mas na ausência desse marido, o filho ficaria responsável. Por isso que a compaixão de Jesus foi grande para com essa mulher. Porque ali não estava somente o enterro de um filho, ali estava sendo o final de uma história. Porque o que esperava aquela mulher era depender de esmola e de ajuda dos outros. Ela não tinha um auxílio assistencial, ela não tinha um governo ou leis que dessem suporte a ela. E quando Jesus a contempla, Jesus chega próximo dela e fala: não. Ei, o Senhor está falando para você, não chores. Mas não é porque ele está insensível com esse momento, não é porque ele não compreende a situação que você está vivendo, que talvez você conta para uma pessoa e fala: mas isso é normal, toda casa é assim. Mas está na sua. Tocou no seu filho, chegou no seu marido, então a dor é mais intensa. E às vezes nós olhamos ao lado e parece que os irmãos, que os amigos não estão percebendo isso. É assim, mas o Senhor nos reuniu nessa manhã e falou: não chores. Porque aquilo que pode parecer um final, hoje Ele vai colocar uma vírgula nesse ponto. E se for para deixar um ponto final, Ele vai iniciar na outra linha com letra maiúscula. E se for, então Ele pode colocar 2 pontos. Eu não sei a maneira que Ele vai fazer, mas uma coisa é certa: se Ele ministrou essa palavra ao meu coração para compartilhar com você, é para que você saiba, não é o fim. Essa situação não é o fim. Essa doença não é o fim. Esse diagnóstico não é o fim. Por mais que a dor está te mostrando que é, por mais que as circunstâncias te mostrem que é, por mais que a medicina fala, só tem um tratamento. Isso é os médicos, nós respeitamos, entendendo a importância da ciência, da medicina. Mas nós não podemos nos esquecer que nós servimos um Deus que é todo poderoso. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia. Ela estava perdendo a sua proteção jurídica naquele tempo. Ela estava perdendo a identidade, porque daquele tempo então não seria mais conhecida pelo nome, porque ela seria simplesmente mais uma viúva, dentre tantas que poderiam existir. Mas naquele dia, aleluia, não o acaso, mas o propósito. Ei, entenda, a circunstância pode não estar sendo confortável, a situação pode não estar sendo agradável, mas em tudo Deus tem propósito. Então Deus quer que eu sofra? Não, mas é que esse sofrimento vai te levar para próximo dele. E quanto mais próximo dele você estiver, mais forte você vai se sentir. Foi o que nós cantamos. A Tainá fala: olha, quando você está cantando, é a oração que você está fazendo ao Senhor. E nós não nos atentamos, mas nós cantamos falando: Senhor, Ele me leva no mais fundo, porque eu vou ficar mais firme. Sabe que você vai ficar mais firme? É quando você tem uma vitória que ninguém mais acreditava. Para você o momento foi terrível, mas quando a vitória chegou, a sua confiança fortalece, a sua fé fica edificada. Então se você está passando por esse momento esse ciclo de sofrimento, ei, o Senhor está falando: não chores. Sabe o que é? Você não vai chorar mais. Você pode ter chorado até hoje, mas hoje chegou o dia do encontro. Hoje chegou o dia do propósito. Quando eles se encontram, poderia ter se encontrado em tantos lugares. Jesus não poderia ter vindo antes, enquanto o jovem ainda estava enfermo. Jesus não poderia ter chegado antes, ido até a casa dessa mulher, para que dentro de casa, ela recebesse o conforto. Eu vou ser breve nessa palavra, porque nós temos algo a fazer, mas eu preciso que você entenda. Jesus, Ele poderia, mas por que Ele não fez? Porque Ele tem propósito.
E sabe qual que é o propósito? De encontrar onde foi encontrado. Porque para muitos que estavam ali falando, Jesus chegou tarde. Talvez até aquela multidão que estava com Jesus, ao ver a outra multidão, com Jesus vinha a vida, com Jesus vinha a multidão que tinha esperança, e na multidão com a viúva vinha sofrimento, vinha lamento. Talvez pode ser que alguém que estava com Jesus falou, nossa, se Jesus tivesse encontrado antes com essa família. Outro falou, olha, se a gente tivesse chegado um pouco antes. Sabe por que um pouco antes? Porque não é como os dias de hoje. Naquele tempo não tinha um procedimento a ser adotado. Não ia fazer uma análise para saber a causa da morte. Porque não tinha os equipamentos que nós temos hoje. Não tinha os recursos que nós temos hoje. Naquele tempo, até pelo lugar quente, o corpo ele entrava rapidamente em ponto de decomposição, o odor subia. Então quando a morte foi diagnosticada naquele jovem, rapidamente foram limpar. Pessoas que já estavam preparadas foram lavar. E quando lavava com água limpa, porque eles entendiam que aquilo era uma purificação para o corpo. E depois que lavava com essa água totalmente límpida, limpa, eles utilizavam óleos e perfumes, a mirra e outros tipos de especiarias. O porquê? Para que, se porventura a decomposição fosse mais rápido, dependendo da causa, a morte, aqueles que estavam ali não sentissem o odor que saísse do corpo, porque no caixão não era como os nossos hoje, que esse tem situação que é até lacrado. Naquele tempo era um esquife, era uma maca, era colocado em algo aberto. Então o corpo precisava ser tratado rápido, limpo rápido, ser arrumado rápido e ser conduzido rapidamente. Então não fazia muito tempo que aquele sofrimento daquela mulher tinha sido dado como certo. O diagnóstico da morte, talvez algumas horas. E como muitos nós falamos, talvez falou, Jesus chegou tarde. Talvez você está aqui e você fala, poxa, mas Jesus poderia ter vindo antes. Jesus poderia ter me livrado desse sofrimento. Mesmo que eu recebi o diagnóstico, Ele já poderia ter me curado depois do diagnóstico. Para que eu ter que passar por todo esse processo que é tão dolorido? A angústia, a incerteza, a dor, que causa uma perca, ou a perda de um filho, porque hoje é dia das mães, mas tem mães hoje que não tem motivo para comemorar. Tem mães hoje que estão chorando porque perderam um filho. Tem filhos hoje que estão chorando porque não tem a mãe perto. Então no dia de festa tem muitas pessoas que estão sofrendo porque alguns lamentam por não ter mais, outros lamentam por não ter sido melhor. Aí eu poderia ter sido um filho melhor, minha mãe não merecia. Por isso, se você ainda tem a sua mãe presente, usufrua desse momento, sendo o melhor filho que ela possa ter. Você que é mãe, seja a melhor mãe que você possa ser para o seu filho. Porque quem nos dá a certeza que no próximo dia nós estaremos reunidos? Quem nos dá a certeza que você vai estar ao lado dele? Então aproveite o dia de hoje. Hoje é chamado de presente, porque é presente que Deus te deu. Então usufrua. Ai, mas teve coisas que marcaram, perdoa. Permita-se viver o novo. Tem gente que hoje não consegue desfrutar desse momento porque tem mágoas e rancor do passado. Ei, limpa isso, perfuma isso com a presença de Cristo. Se você não consegue esquecer ou perdoar, peça para o Espírito Santo que Ele vai te capacitar, porque esse odor dessa morte, desse sofrimento, dessa marca não pode permanecer na sua vida. Teve uma mulher que quando ela saiu de casa e perdeu os filhos, quando voltou ela falou, muda meu nome. Quem é essa mulher? Falou assim, me chama de Mara. Noemi. Tinha um nome bonito, mas quando voltou ela voltou amarga, porque ela havia perdido o marido.
ela havia perdido os filhos, ela saiu, eu saí daqui bem e voltei ruim. Então me chama de Mara. Tem pessoas assim, se sente amarga porque a vida não é da maneira como que gostaria, que o filho não é da maneira como que gostaria. Ei, meu irmão, hoje o Senhor nos reuniu aqui para derramar um bálsamo sobre a nossa vida, para tirar essa amargura da nossa vida. Que isso? Você tem presente ainda para viver, tem um futuro para desfrutar, mas está comprometendo porque o passado você não quer deixar. Tem que lavar, tem que perfumar, tem que colocar roupas novas. Ah, pastor, mas colocar roupa nova no defunto, para quê? Vai ser enterrado, os bichos vão comer para quê? Nós precisamos entender que nós servimos um Deus que se encontrou com um defunto, arrumado, perfumado, e onde todo mundo pensou que era um fim fácil, Ele escreveu uma nova história. Então entenda, permita que o Espírito Santo te capacite a perdoar, ou libere o perdão, porque Deus tem nova história, tem um novo ciclo na sua vida. Chega de viver com tanta amargura, chega de viver com tanto sofrimento, pare de chorar. Você vai conversar com pessoas e fala: ai, mas eu sou assim porque eu fui ferida. Nossa, irmã, mas o que aconteceu? Ah, no ano de 1980. Ah, pelo amor de Deus, até quando você vai viver sofrendo? Você vê um Deus poderoso que pode fazer algo novo na sua vida. A pessoa está sofrendo hoje como que aconteceu ontem, e já faz tempo. Você não entendeu que você está permitindo que o sol se ponha sobre a sua ira? Pastor, mas eu sei, eu fui traído e era muito importante. Ei, aconteceu. Então lança um perdão sobre essa situação. Ai, mas eu preciso conviver. Você não é obrigado a conviver, mas lança perdão. Não deixe que esse sentimento crie amargura e te impeça de caminhar. A Bíblia fala que a amargura, ela cria raiz. E quando cria raiz, uma árvore que tem raiz não dá para movimentar. E quanto mais fundo que for a raiz, mais difícil é de tirar ela do lugar. Por isso que tem gente que a gente está tentando, e você ora, e você aconselha, e você acompanha, e fala: agora vai, agora anda. Quando vai andar está preso. O que foi? Ah, é porque eu não consigo esquecer. Em nome de Jesus, o Senhor vai tirar isso da sua vida. Não é para esquecer. O nosso passado não é para ser esquecido, mas ele não pode comprometer o nosso presente, porque só assim ele pode interferir no nosso futuro. Ou então tem pastor que fala: ai, pastor, eu quero esquecer disso, eu não quero me lembrar. Não, ele lança fora e joga o esquecimento da cobrança que ele vai vir sobre o pecado que você cometeu. Mas deixa isso claro, sabe por quê? Porque isso vai edificar a fé de outros. Jesus poderia ter ido em silêncio na casa dessa mulher, sim ou não? Jesus poderia ter chegado sem ninguém perceber, mas porque ele escolheu encontrar no portão? Porque naquela época, era na porta, no portão da cidade, que se negociava. Lembra de Ruth? Quando Boaz foi no portão, 2, 3 testemunhas, para que eles assumissem um compromisso. Não tinha um contrato assinado, mas era no portão, diante de multidão. E a multidão que hoje te acompanha vendo o seu sofrimento, vai ser a multidão que amanhã vai desfrutar. Porque quando entrava uma multidão levando vida, saía uma multidão trazendo morte. E aqueles que estavam saindo para ir para onde? Para o sepulcro. Porque naquele tempo o cemitério não ficava dentro da cidade, ficava do lado de fora. Talvez aquela multidão que estava saindo no sofrimento, tinha alguns que estavam na primeira vez. Ei, como é que é? Onde que é? Eu ouvi falar que eles cavam uma cova e é colocado lá. Como é que é? Mas aquela mulher não. Aquela mulher já tinha passado por aquilo. Aquela mulher já tinha sofrido aquele momento. Não é diferente de você que fala: Senhor, mas de novo eu estou sofrendo isso. E a incerteza, e fala: será que eu vou sofrer como eu já sofri? De novo sofrendo tudo isso. Quando ele se compadece, não foi somente de uma viúva, mas foi de uma mãe
que estava revivendo o sofrimento novamente, porque aquela via dolorosa, ela já havia feito, tendo o seu esposo na frente e ela atrás chorando. Só que naquele tempo que o esposo foi, ela ainda tinha o filho ao lado, e um talvez abraçado com o outro chorando. Mas e agora? Ela não tem mais o filho ao lado, porque o filho que estava ao seu lado agora estava na maca sendo conduzido. O mesmo sofrimento e muito mais intenso era, porque quando o marido estava sendo levado, o filho estava do lado e falava: ainda tem esperança, ele vai estar junto comigo, ele vai cuidar de mim na minha velhice. E quando o filho foi, talvez você está assim como essa viúva, não tem mais esperança, não tem mais expectativa, porque os especialistas falam: morreu, já foi lavado, foi colocado roupa, não tem. Outros falam: nessa situação não tem mais chance. Mas você precisa acreditar. E se o Senhor nos trouxe, reuniu nesta manhã para falar isso, é porque pode acontecer esse encontro com você. E onde a morte foi declarada, Ele vai declarar que é vida. Porque quando um cortejo estava saindo com sofrimento, ao se encontrar com Jesus, Jesus fez eles darem meia volta. Ei, o Senhor vai dar meia volta nessa situação. É um diagnóstico, Ele vai dar meia volta nessa situação. É uma sentença, Ele vai dar meia volta. É uma prisão, seja de vício, qualquer que venha a ser essa situação. Ei, Ele nos reúne nesta manhã para falar: se você crê, você vai viver o que essa mulher viveu. Aquilo que era o fim, Ele fala: não chores. Quando para, tudo para, o silêncio. Por quê? Porque junto com a multidão de Jesus tinha aqueles que o perseguiam. E agora? Porque se tocar, a lei de Moisés fala que quem toca naquilo que é impuro se torna impuro. Se tocasse em um animal que tinha sido morrido, essa pessoa tinha que ser retirada de casa e deixada 7 dias para purificação. Ei, mas com Jesus não é assim. Talvez tenha uma situação na sua vida que as pessoas falam: não dá para tocar porque não tem salvação. Ei, Ele vai tocar e Ele não se contamina, mas Ele vai purificar. Ele vai purificar a boca, Ele vai purificar a mente, Ele vai purificar o corpo, Ele vai purificar a saúde, porque é o Deus que não tem variação. Ele permanece o mesmo. Quando Ele fala: não chores, Ele fala: porque agora o choro do sofrimento acabou. Se quer chorar, vai chorar de alegria, porque faça meia volta, porque da casa que você veio, você vai voltar. Só que na casa que você veio tinha tristeza, tinha choro, tinha lamento. E agora vai ter festa. Ei, o Senhor está falando: vai ter festa na sua casa, vai ter festa na sua vida. Se você acreditar, hoje Ele declara sobre mim e sobre você que existe vida, que tem esperança. Tem alguém aqui que acredita nisso? Então você pode colocar sobre os seus pés, que eu quero orar pela sua vida. Oh, rebassuie. Ah, meu Deus. A história daquela mulher parecia que era o fim, mas o Senhor nos reúne nesta manhã, porque se nós entendemos a nossa própria história, isso nos ajudará a perceber que nenhum capítulo da nossa vida é isolado. Sabe o que é isso? Nenhum capítulo da sua vida é isolado. Pode até ter um ponto final, mas vai ter um início de um outro capítulo. Porque aquele que escreveu a sua história nos reúne falando assim: não é o fim. Não é o fim. Nenhum capítulo é isolado. E o que vivemos hoje é fruto daquilo que passou, e é semente daquilo que nós vamos viver. Eu vou repetir: o que vivemos hoje pode ser fruto daquilo que passou. Morte, angústia, tribulação. Mas ele também pode se transformar em uma semente, porque eu vou viver. Então hoje você tem a escolha. Se você acreditar e lançar sobre Ele toda essa ansiedade, Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer o milagre se manifestar. Por isso feche seus olhos. Deus, é rápida a palavra, Senhor, mas é no muito falar.
Eu creio que tem pessoas aqui, porque se o Senhor nos reuniu aqui, ó Pai amado, e colocou essa palavra, é porque tem, Senhor Deus, pessoas que necessitam, não somente aqui, mas também em nossos lares, nos lares, ó Pai amado, ou então que vão ter contato com esse vídeo. Deus, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor mudou a história dessa pessoa, dessa mãe, assim como o Senhor trouxe esperança novamente, assim como o Senhor, Pai amado, fez com que um final se transformasse em um grande início de um novo ciclo, faz na manhã, Deus, nessa manhã, Senhor, visita o coração dessa mulher que aqui está, visita o coração deste homem que aqui está, esses que estão em casa, Senhor, talvez tem corações enlutados, ó Pai, talvez tem corações machucados, magoados, tristes, talvez tem corações que precisam liberar perdão, talvez tem corações que precisam receber perdão. Senhor, eu não sei, mas o Senhor conhece a cada um, ó Pai. Deus, visita agora, Pai amado, esses corações, a cada mente, Senhor, a cada vida que aqui está, ó Pai amado, e também representando a sua família. Deus, em nome de Jesus, onde estiver uma enfermidade, agora nós oramos declarando cura e milagre. Onde estiver uma sentença, meu Pai, agora nós declaramos libertação, reversão dessa sentença, meu Pai. É uma viravolta, Pai amado, é novidade de vida, é um novo ciclo, Pai, que vai iniciar no dia de hoje, Pai amado. Por isso, Deus, não permita, Espírito Santo, agora eu peço, oro por Ti, ó Pai amado, por cada pessoa, Deus amado, pedindo, visita esses corações, visita essas mentes, visita esses lares, onde estiver uma pedra de tropeço, onde estiver uma mágoa, onde estiver um diagnóstico, onde estiver uma sentença, onde estiver uma prisão difícil, em nome de Jesus, oro declarando agora que cadeias venham ser abertas, que algemas venham ser abertas, ferrolhos venham ser tirado, portões venham se abrir. Meu Deus, talvez tenha alguém aqui, Senhor, que olha e fala: meu filho não tem mais jeito, ele se encontra no verdadeiro inferno. Senhor, a Tua palavra nos diz que que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja. Hoje nós estamos reunidos como igreja, falo: Senhor, onde estiver, pode estar condenado ao inferno, Pai. Neste momento nós declaramos resgate, Senhor, é um novo ciclo, é libertação, é cura. Deus, derrama Seu bálsamo hoje, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai amado, manifestando a Tua graça, meu Pai, em nome de Jesus. Toda palavra contrária, diagnósticos, sentenças que foram dadas, nós, ó Pai amado, agora na autoridade do Teu nome, quebramos e lançamos todas no abismo. Onde o demônio teve liberdade, agora Satanás, com todos os seus demônios, onde você estava trabalhando, agora, em nome de Jesus, quebramos todo o trabalho que venha ter sido realizado e lançamos tudo no abismo. Saia dessa vida, saia dessa situação, larga este corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, se você crê nessa palavra em oração, aplauda esse Deus maravilhoso. As crianças. Pode tomar o seu assento. Essa situação que talvez para você falar: puxa, mas estou sendo exposto, a família toda está sabendo, está todo mundo sabendo. Não é para te humilhar, é para que quando o Senhor concluir a obra que Ele iniciou hoje, muita gente venha testificar e testemunhar das suas grandezas. Vai ter pessoas que vão contar o seu testemunho para edificar outras vidas. A Bíblia fala, olha só,
Quando Jesus fala assim: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. No 16 diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles tinham ensinamentos. Naim ficava próximos das cidades onde Elias ressuscitou um jovem, onde Eliseu, através da vida de Eliseu, um jovem foi ressuscitado. Por isso que eles falaram: um grande profeta se levantou. Porque até então eles conheciam histórias de outro profeta, mas agora eles estavam testificando um grande profeta. É isso que Deus tem para a sua vida. Até hoje falaram de um Deus que operou coisas, vão falar de um Deus que vai fazer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém?